Oi pessoal, eu sou o professor César e hoje vamos falar sobre refração da luz. Bom pessoal, a refração é um dos fenômenos que ocorre na ótica. Nós já estudamos reflexão, né? A reflexão regular e a reflexão difusa. Reflexão é quando um raio de luz bate numa superfície refletora e volta, bate, reflete. Hoje vamos estudar a refração. O que é refração? É quando o raio de luz bate e atravessa, bate e refrata. Exemplo, quando você olha roupas através da vitrine de uma loja, a luz passa pelo ar, pelo vidro e vai para o ar. Quando você está olhando um peixinho dentro de um aquário, a luz, se você olha de lado, a luz está vindo pelo ar, passa pelo vidro, passa pela água, iluminando o peixe, tanto que você enxerga ele. Né? Quando você olha algum objeto no fundo de uma piscina, então sempre que a luz passar de um meio para outro, chamamos esse fenômeno de refração, ok? Luz atravessando, luz refratando, tá? Bom, o que acontece na refração? Diferente da reflexão, porque uma das leis da reflexão fala que o raio, do jeito que ele chega, ele sai. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A velocidade que chega é igual à velocidade que sai. Agora, na refração, não. Eu vou tentar mostrar um exemplo claro para vocês do que acontece na refração. A luz, quando vem de um meio gás, líquido, e atravessa para outro meio, o raio de luz, quando ele vai para outro meio, ou ele encontra uma facilidade em atravessar esse meio, ou encontra um pouco de dificuldade para atravessar esse meio. Diante disso, se fica mais fácil, se ele encontra facilidade no outro meio, ele vem de um meio, atravessa para outro. E nesse outro ele encontra uma facilidade, a velocidade desse raio de luz aumenta, desse feixe de luz aumenta. Mas se quando ele atravessar de um meio para outro, ele encontrar uma dificuldade de penetração, de propagação, de refração, a velocidade diminui. E quando a velocidade altera, sempre vai acontecer quando passa de um meio para outro, o raio sofre um desvio. Olha só, muitos de vocês, né, devem, logicamente, já viram o que acontece numa piscina, talvez não tenha prestado atenção. Mas vamos lembrar de uma coisinha. A piscina, quando está vazia, ela é revestida com azulejos. Aqueles azulejos quadrados, 15 por 15 centímetros, 20 por 20. Tá. Quando enche essa piscina de água, a parte do azulejo que está fora da água, que está no ar, você enxerga como ele realmente é, os quadrados. Mas, olhando para dentro da água, aquele quadrado é quadrado. Mas quando você está fora da água olhando para dentro, dá a impressão que, ele afina, ele encurta. Isso acontece porque a luz sofre um desvio, tá? Bom, você está em casa agora, pegue um copo, enche de água e coloca uma colher lá dentro. Você, quando olhar de lado, dá a impressão que a colher quebrou. Refração, pessoal. A luz, quando passa de um meio para outro, sofre desvio. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Vou tentar falar um pouquinho mais, dando outro exemplo. Imagina um circuito de Fórmula 1, onde ocorrem aquelas corridas, altíssimas velocidades. Muito bem, os carros vêm pelo asfalto, eles têm lá a velocidade deles. Mas você notou que em alguns locais que tem curva, eles colocam brita fora da pista de asfalto, eles colocam brita, que é aquelas pedrinhas. Porque se o carro perder o controle
invadir a brita, opa, ele saiu de uma superfície para outra. Ele saiu do asfalto e foi para a brita. A brita vai ter um atrito maior e aí a velocidade do carro diminui. A velocidade no asfalto é uma, a velocidade na terra é outra. O carro encontra uma certa dificuldade. A velocidade na brita é outra, tá? Então a velocidade altera. É o que vai acontecer agora na refração da luz, tá bom? Bom, lembra quando eu falei para você que assim o raio de luz, quando ele vem em um meio e atravessa para outro, ele vai encontrar uma dificuldade ou uma facilidade? Depende do que aquele meio é feito. Por exemplo, nós estamos falando de meios materiais, gás, líquido e sólido. Vácuo não é meio material, não tem partículas. O gás. Olha, o gás tem pouquíssimas partículas, tanto que não tem volume próprio, né, e nem forma bem definida. Muito bem, se o gás tem pouquinhas partículas, a luz vai se propagar bem por ali. Quando entrar na água, por exemplo, penetrou na água, refratou, atravessou para dentro da água, o líquido tem muito mais partículas do que o gás. Então a luz vai encontrar uma dificuldade um pouquinho maior de penetrar na água. Com isso, a velocidade vai diminuir. Então, pessoal, para a gente saber direitinho quando aumenta, quando diminui, nós vamos trabalhar agora com uma grandeza física chamada índice de refração. Cada meio tem um índice de refração, que vamos simbolizar pela letra N. N, índice absoluto de refração. Tá? Então a água tem um índice de refração, o ar tem um índice de refração, o vácuo tem um índice de refração, o cristal tem um índice de refração e assim por diante. Bom, o melhor meio material é o ar. Então a gente vai adotar sempre para o ar um índice de refração, um N igual a 1. É o melhor meio, tá? Qualquer outro meio terá um índice de refração maior que 1, 1,3, 1,7, 2, 2,5, ok? Então, índice de refração do ar é igual ao do vácuo, 1. Mas a gente vai trabalhar aqui com os meios materiais, então vamos lá. No ar é um gás, índice de refração vale 1, tá? É importante a gente saber isso aí, né? E como determinar um índice de refração? Basta você dividir C por V. Esse C é uma velocidade, é a velocidade da luz no vácuo, que é a maior que existe, né, gente? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E V é a velocidade da luz naquele meio que eu quero descobrir o índice de refração. Por exemplo, se eu quero o N da água, aqui eu devo colocar a velocidade da luz na água. Se aqui eu quero o índice de refração do vidro, aqui eu sou obrigado a colocar a velocidade da luz no vidro e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó. Para calcular o índice de refração, C sobre V. Índice de refração, C, velocidade da luz no vácuo, e V, a velocidade da luz no meio, que eu quero determinar esse N. Tá? Agora vamos ver como que esse raio vai se comportar. Eu coloquei uma situação, 2, 3. Bom, eu vou colocar um raio aqui, ó, incidindo com uma certa inclinação. Esse é o raio I, chamamos de raio incidente. É o raio que chega na superfície que separa um meio do outro. Aqui em cima eu tenho ar, aqui embaixo eu tenho água. Então temos aqui uma superfície que divide um meio do outro, ar, água. Igualzinho aconteceu na reflexão, onde o raio bate, eu vou traçar uma reta normal. E a reta normal, você deve lembrar que é uma reta que forma 90 graus sempre com a superfície. Pronto. Tá aí minha reta normal. Esse raio,
não vai atravessar reto. O que eu falei para vocês? Quando ele passa de um meio para o outro, a velocidade altera. Por isso ele sofre um desvio. Bom, temos aqui em cima o ar. O ar tem um N o quê? Menor, que vale 1. Qualquer outro meio tem um N, índice de refração, maior que 1. Então aqui embaixo eu tenho quem? Um N o quê? Maior. Sempre que o raio vem de um meio menos refringente e atravessa para um meio mais refringente, ele vai desviar, se aproximando da reta normal. Pronto. É assim que ele desvia. Aproximando da reta normal, tá? Próximo caso. De novo em cima ar, embaixo água. Só que agora eu vou botar um feixe de luz, um raio de luz vindo aqui, ó. De baixo, vindo da água agora. Ah, deixa eu só fazer um complemento. Se esse é o raio incidente, esse é o raio refratado. Então aqui eu terei um ângulo de incidência e aqui eu terei um ângulo de refração, tá? Importante, esses ângulos são formados entre raio normal, nunca com a superfície, cuidado com a pegadinha. Vamos lá, segundo caso, o raio está vindo da água e vai passar para o ar. Opa, onde o raio bateu, eu traço a reta chamada normal, que forma 90 graus com a superfície. Esse raio, ele não vai passar retinho, porque sempre que o raio atravessa, refrata de um meio para outro, a velocidade altera e ele sofre um desvio. Se, quando ele vem do menor para o maior, ele aproxima da normal, o que está acontecendo agora? Ele está vindo de um N maior para um N menor. Ah, inverteu a situação? Então o desvio também inverte. Se do menos para o mais ele aproxima da normal, do mais para o menos ele afasta da normal. Tá aqui o desvio, tá? Raio incidente, raio refratado. Ângulo de incidência e ângulo de refração. Muito bem. Pessoal, só tem dois casos que um raio não desvia, mas a velocidade muda, viu? É quando ele incidir formando, se o raio chega retinho, formando 90 graus com a superfície, ele atravessa reto, tá, gente? Sem sofrer desvio, mas a velocidade muda. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que ele atravessa sem sofrer desvio é quando o índice de refração de um lado e o índice de refração do outro são muito próximos, são quase iguais. A luz entende que é um único meio e não dois meios, porque eles têm os N's muito parecidos. Nesse caso ele atravessa retinho, tá? Muito bem. E aí nós chegamos nas leis da refração, que são duas. A primeira é igual da reflexão. Diz que raio incidente, raio refratado e reta normal estão contidos no mesmo plano. Estão no plano da lousa. A outra lei da refração é chamada de lei de Snell-Descartes. E essa equação serve para a gente calcular o desvio. E a gente vai calcular assim, seno de I vezes NI igual seno do R vezes NR. Tudo do sinal de igual para cá refere-se ao I, meio incidente, de onde o raio vem. Tudo do sinal de igual para lá refere-se ao R, meio para onde o raio refratou, para onde foi. Então aqui no meu primeiro caso, eu teria que colocar o seno de I. Que ângulo é o I? É esse aqui. Quem é o NI? É o ar, porque o raio vem do ar. Seno do R.
Tá aqui ele, seno desse ângulo. Quem é NR é o índice de refração para onde o raio refratou. Tá aqui, que é a água. N da água. Então aqui seria N do ar e aqui N da água. Logicamente, teremos uma incógnita dentre esses 4 termos, tá? Pessoal, tá aqui o nosso assunto sobre refração e continuem comigo porque vamos resolver exercícios sobre esse assunto para fixar legal essa matéria, tá bom? Valeu, pessoal!